Que é possível criar componentes do Blazor, provavelmente você já sabe, mas eu duvido você já se atentou a esses detalhes que eu vou te mostrar aqui no vídeo. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, e nesse canal eu falo sobre tecnologia e programação de uma forma simples e descomplicada. Então se você está conhecendo o nosso canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora vem comigo desmistificar todos os segredos dos componentes no Blazor. Antes de falar sobre criação de componentes em si, é importante que a gente entenda o que é um componente. Um componente é simplesmente um recorte, um pedaço da tela que a gente quer criar e reutilizar em diversas outras partes da nossa aplicação ou até de outras aplicações. Os componentes, eles resolvem um problema muito comum, que é a bagunça e a duplicidade de código. Então imagina que você criou um formulário lindão, cheio de firula, com um monte de validação, forma perfeita, e agora você quer reutilizar esse formulário em diversas outras páginas do seu sistema. O caminho mais simples que a gente tem é copiar e colar esse formulário em diversas páginas. Aí você faz 10, 15, 20 cópias desse formulário e você imagina o problema que isso não causa. Ou seja, sempre que você precisar alterar algo nesse formulário, você vai ter que alterar também nesses 10, 15, 20 lugares. Isso quer me enganar que você vai lembrar de todos esses lugares para alterar. Em resumo, os componentes resolvem esse tipo de problema e no caso do Blazor ele ainda vai além. Você pode compartilhar componentes do Blazor dentre diversas aplicações .NET. O Blazor utiliza o Razor como motor de renderização. Tanto ele quanto o Razor derivam do ASP.NET e compartilham muita coisa em comum. Então é muito comum nas aplicações ASP.NET a gente ver telas que têm componentes que sempre estão presentes, como o cabeçalho, o menu lateral, o rodapé. Isso são chamados de layouts e eles existem tanto no Razor quanto no Blazor. Se a nossa aplicação fosse um quadro, os layouts seriam as molduras desse quadro, seria a parte estática ali que nunca muda. E a aplicação em si seria a pintura, onde a gente pode ter diversas pinturas dentro do mesmo molde, dentro do mesmo frame, do mesmo quadro. Por fim, os componentes são como se fossem os objetos dentro dessa pintura. Uma árvore, uma gaivota, aquele famoso solzinho tomando Coca-Cola que você desenhava no jardim de infância. E no Blazor, todos esses itens, layouts, páginas e componentes, são arquivos com uma extensão .razor. A única coisa que diferencia eles é uma linha. No caso dos layouts, a primeira linha do arquivo vai ser sempre o inherts layout component base. No caso das páginas, a primeira linha sempre vai ser o @page, seguido pela rota para chegar até essa página. E no caso dos componentes, a gente não precisa definir nada, é só sair codando seu HTML, CSS e C#. Caramba, quando eu ia imaginar que eu ia falar isso, HTML, CSS e C#. Quase que eu falo HTML, CSS e JavaScript de tão acostumado que eu tô. Mas em resumo, da segunda linha em diante, é tudo igual. É tudo arquivo Blazor, todo o mesmo esquema que você já viu aqui nesse canal e já conhece bem. Mas vamos colocar a mão na massa, vamos criar o nosso primeiro componente para você entender como funciona. E fica tranquilo que se você nunca criou uma aplicação com Blazor antes, você só precisa ter o .NET instalado, no caso desse vídeo aqui, o .NET 8. Então é só abrir um terminal, executar o comando .NET New Blazor, seguido por "-o" de output e o nome da aplicação que a gente vai criar. Depois é só abrir essa estrutura de pastas que ele cria com sua IDE ou editor favorito. No caso aqui eu vou usar o VS Code com C# DevKit. Aliás, se vocês quiserem saber quais IDEs e editores eu uso, deixa um comentário aí que eu vou preparar um material legal para vocês. Dentro da estrutura inicial, na pasta Components, a gente vai criar um novo arquivo chamado de AmazingButton.razor. Esse vai ser o nosso incrível componente de botão aí que vai reagir aos cliques, reagir ao estado e muito mais. Assim como as páginas, os componentes também são divididos em duas partes, exibição e comportamento. Sendo a parte de exibição o HTML e CSS e a parte de comportamento, o nosso querido C#. E embora não tenha uma sequência correta, normalmente a gente coloca a exibição em cima e o código embaixo. Mas se você for um rebelde sem causas e quiser inverter, também não tem problema nenhum. Para a exibição do nosso componente, então, do nosso botão, a gente vai usar a tag button do HTML com dois estilos do Bootstrap, o BTN e BTN Primary, para deixar esse botão aí já estiloso. E só um parênteses aqui, Bootstrap é um dos frameworks mais famosos, mais comuns do mercado, e o Blazor já traz ele como sugestão padrão. Isso significa que você pode ter outros frameworks, trabalhar com outros frameworks, mas se você quiser usar Bootstrap, ele já vem todo configurado no Blazor. Por incrível que pareça, nosso componente já está pronto, a gente já pode sair usando ele, embora ele não tenha nenhum comportamento, não faça nada de amazing aí, de incrível, mas ele já está pronto. É assim que cria um componente no Blazor. E aqui vai uma dica antes da gente prosseguir. Se você quiser estilizar somente o seu botão, você pode criar um arquivo AmazingButton
amazingbutton.razor.css, ou seja, com fim.css, e criar estilos dentro desse arquivo que eles só vão afetar o botão. Isso é chamado no Blazor de CSS Isolation. No nosso caso, esse arquivo tem que chamar amazingbutton.razor.css e ele tem que ficar na mesma pasta desse componente. Dessa forma, os arquivos vão ser automaticamente aplicados somente a esse componente que a gente está criando. Isso significa que, por exemplo, se a gente definir que todo botão na aplicação tem um tamanho de 200 por 200 e tem o fundo na cor vermelha, quando a gente criar um estilo ali para esse botão nosso, ele vai afetar somente esse botão e não todos os outros botões da aplicação. E outra coisa legal que você pode fazer aqui já, se você está usando o Visual Studio Code, é usar o alinhamento, o nesting, que já vem no Visual Studio Code, já é uma opção que tem aí dentro do Visual Studio. É só você buscar por nesting nas opções, habilitar essa opção e configurar o seu padrão. Eu aqui criei um padrão para colocar todos os arquivos .razor e .razor.css juntos. Então, resumindo, além de separar os seus componentes, você ainda separa os estilos do seu componente, para garantir que nada do que você vai fazer de estilização desse componente aí vai afetar o CSS de outros elementos da sua aplicação. Legal, né? Com o componente criado, agora a gente vai utilizar ele em uma página. E você pode usar esse componente dentro de outro componente também, não tem problema, você pode chamar um componente dentro do outro. E o uso de componentes no Blazor sempre segue um padrão. Vai ser sempre criada uma tag com o nome do componente para a gente usar ela. Então, por exemplo, a gente criou o amazingbutton.razor, esse é o nome físico do arquivo. Automaticamente, o Blazor já vai criar para a gente uma tag chamada amazingbutton para a gente usar esse componente em outras páginas ou em outros componentes. Como a gente não vai ter nenhum conteúdo HTML dentro desse componente, a gente pode usar inclusive o fechamento simplificado dele, assim como a gente faz no input em outros elementos do HTML. Tá, mas embora o nosso componente esteja funcionando, a gente consiga ver ele na tela, ele tá bem parado, né? Não tem muita emoção, não tá fazendo nada de legal aí, não tem nada do amazing que a gente deu no nome dele. Conforme eu expliquei nos vídeos DataBind, a gente pode vincular qualquer propriedade que esteja no @code na nossa parte de exibição, só utilizando o arroba. E um ponto importante aqui é que para usar parâmetros nos componentes, a gente precisa obrigatoriamente utilizar propriedades. Não pode ser uma variável ou uma constante. Para passagem de parâmetros, a gente precisa usar propriedades. Para exibir informações na tela, você pode usar constantes, variáveis, itens mais simples, mas estritamente para passagem de parâmetros, que é o que a gente vai ver aqui agora, precisa ser uma propriedade. Então vamos criar uma propriedade chamada text, do tipo string, que vai ser o texto que vai ser exibido dentro do nosso botão. E aí a gente já pode remover o HTML dentro do botão, né, esse texto fixo que a gente tem, e deixar o nosso @text aí, a nossa propriedade, inclusive inicializar ela com algum valor aí para o nosso botão não ficar sem nenhum nome, né, sem nada escrito, sem nenhuma informação para o usuário. E nesse ponto, qualquer texto que tiver na variável text, ele vai ser exibido dentro do botão. Nosso desafio agora é passar essa informação de fora para dentro. Ou seja, quem está consumindo o nosso componente poder informar o texto que ele quer ver dentro do botão. Para isso a gente faz uso dos parâmetros, né? Os parâmetros são utilizados para a entrada de informações tanto em funções quanto em componentes. E no Blazor isso também é possível e é bem simples de fazer. Dessa forma, o que a gente quer aqui é deixar de ter um texto fixo e passar a perguntar para quem está consumindo os nossos componentes qual texto que ele quer ver aqui dentro. Embora pareça uma tarefa extremamente complexa, isso é relativamente simples, é só adicionar o atributo parameter em cima da nossa propriedade, lembra que tem que ser uma propriedade, e pronto, esse item já está pronto para ser entrado como parâmetro, ou seja, quem for consumir o nosso componente vai poder informar também o @text, ou seja, o texto que ele quer ver renderizado dentro do botão. Não sei vocês, mas eu acho isso simples demais, a gente conseguir criar parâmetros somente usando um atributo. E aqui vai uma dica, embora esse atributo esteja sendo passado e seja possível informar esse valor, quem está consumindo o nosso componente, quem está usando o nosso componente, pode simplesmente optar por ignorar esse parâmetro e não passar informação nenhuma. Por isso existe o editor required, que é um outro parâmetro que obriga quem está consumindo o nosso componente a informar esse parâmetro. Então é só decorar com parameter e editor required que nosso parâmetro agora se torna obrigatório. Ou seja, quem for usar nosso componente vai explicitamente precisar informar algum texto para ser exibido no nosso botão. E eu já sei que você vai perguntar se tem um limite para o uso de parâmetros. Não tem, mas o limite, na verdade, é o bom senso.
Então a gente pode criar vários parâmetros, diversos parâmetros, texto aí, entrada de dados inteiro, booleano, o que quer que seja. Isso é plenamente possível, só que tem que haver um bom senso. Se você vai precisar ter muitos parâmetros dentro de um componente, você tem que pensar primeiro em segmentar esse componente em componentes menores e segundo em passar um tipo complexo, uma classe, um struct, um record para ele, ao invés de passar vários tipos primitivos. Mas a parte mais legal dos componentes é trazer uma dinâmica para eles, principalmente trabalhar com estado, que pode ser uma coisa extremamente simples ou extremamente complexa. Nesse caso, a gente já pode identificar que o nosso botão vai ter pelo menos dois estados, um onde ele está esperando para ser clicado e o outro onde ele já foi clicado e está executando alguma operação em background. E para cenários simples como esse, a gente pode usar, por exemplo, um booleano para identificar se o botão está ocupado, busy ou não, ou se ele está idle, né? Se ele está sem fazer nada aí. Então vamos começar definindo uma variável chamada isBusy do tipo booleana, que vai definir justamente o estado do botão, se ele está ocupado ou não. Quando esse botão ele estiver ocupado, ele estiver processando algo, a gente vai desabilitar ele para inibir, né, para não permitir que o usuário clique novamente e que essa requisição seja duplicada, seja feita duas vezes a mesma coisa na nossa interface. É legal também a gente trocar o conteúdo de texto do botão, né, do @text, para um aguarde, carregando, qualquer informação que seja aí que remeta para o usuário que está acontecendo alguma coisa em background. E agora, se você quer ver isso funcionando, né, se quer fazer um teste, você pode setar o seu isBusy para true ou false e renderizar a aplicação na tela aí para ver os dois estados possíveis do seu componente. E pronto, a gente já tem um componente que agora já tem dois estados possíveis e ele está gerenciando já esses dois estados. Mas para tornar isso um pouco mais real, um pouco mais legal aqui nessa aula, vamos criar uma função chamada onButtonClick que vai gerenciar o clique do botão e fazer essa troca de estados. Nessa função, vamos alterar o estado do botão para isBusy, ocupado. Em seguida, a gente pode aguardar uns 3 segundos e depois voltar ela para o estado normal, né? isBusy, false. E se você acompanha nosso canal aqui, já fez nossos cursos de Blazor, você já sabe qual que é o próximo passo. No nosso botão, a gente vai usar o evento onClick para chamar a nossa função onButtonClick. E aqui eu só queria ressaltar que tem como a gente fazer uma forma mais elegante, tem como a gente receber esse evento de fora do nosso componente, usando event callbacks e algumas coisas um pouco mais avançadas. Mas claro, eu quero saber se vocês querem aprender um pouco mais sobre essas coisas avançadas e você pode me dizer isso deixando um comentário aqui no vídeo. E agora sim, nosso botão está pronto. Agora a gente já tem um botão ali que a gente tem um clique, ele vai trocar o estado, vai fazer alguma coisa, vai deixar um aguardando ali e depois ele vai voltar para o estado primitivo dele quando os itens terminarem. Mas se você executar essa aplicação, você vai ver que nada disso vai acontecer. Isso porque, por padrão, o Blazor sempre trabalha com componentes e páginas estáticas. Ou seja, a nossa página não tem vida, ela não tem interação, ele não está preparado para isso de uma forma automática. Desde a versão 8 do Blazor, que é essa que a gente está usando e saiu em novembro de 2023, foi incluso um item chamado de Render Modes. Tanto nos cursos quanto aqui no YouTube eu tenho bastante conteúdo sobre Render Modes, depois vale a pena dar uma olhada. Aqui, para ser mais pragmático, eu vou passar de uma forma rápida, mas nesse exemplo a gente vai utilizar o Render Mode Interactive Server, que faz o processamento dessas informações lá no lado do servidor, fica conectado o cliente-servidor, e lá ele vai trocar o estado do nosso botão e refletir automaticamente na tela. Então, para dar vida para o nosso componente, a gente precisa especificar esse modelo de renderização, e isso pode ser feito de 3 formas diferentes. A primeira forma mais comum é você usar o Render Mode diretamente na página, ou seja, todos os componentes que estão dentro dessa página vão ser renderizados de uma forma dinâmica. A segunda forma é você mover esse Render Mode Interactive Server para dentro do componente e aí você já fixa que esse componente vai ser sempre interativo e renderizado no lado do servidor. E a terceira forma, que é informar o Render Mode na hora de consumir o componente, ou seja, na hora que alguém for usar seu componente, ele pode informar o Render Mode. E vale lembrar que não existe um jeito certo aqui, vai realmente do que você precisa, do que sua aplicação necessita. Você pode inclusive utilizar um Render Mode global que afeta todas as páginas, layouts e componentes da sua aplicação. E agora sim, nosso componente está bonitinho, rodando aí na tela, já com a interação que a gente quer. Mas claro, se você ficou nesse vídeo aqui até agora comigo, eu tenho um bônus, tenho um item especial aqui para você. O Blazor inclui um tipo especial chamado de Render Fragment, que a gente pode utilizar para injetar HTML dentro dos nossos componentes. Isso é chamado de Child Content ou conteúdo filho, e ele literalmente permite que a gente renderize um pedaço de HTML ou mesmo outro componente dentro desse componente que a gente
gente está criando. Seu uso é bem simples, é só criar uma propriedade child content do tipo render fragment e decorar ela com o atributo parameter, que inclusive a gente viu aqui no começo do vídeo. Depois disso, a gente pode usar o @childContent, onde a gente quer exibir o conteúdo HTML que vai ser injetado nesse componente. E como resultado disso, a gente pode agora injetar conteúdo HTML entre as tags do nosso componente. Legal, né? Bom, pessoal, os componentes são o coração do Blazor e, na verdade, eu acredito que os componentes são o coração de qualquer aplicação web. Eu duvido muito que um projeto front-end comece hoje em dia já sem pensar em nada nessa parte de componentização, né? Criando uma aplicação única ali. E o Blazor com certeza traz muitos recursos para a gente trabalhar com essa parte de componentização. O melhor recurso que ele traz, na minha opinião, é o uso do C# no lugar de JavaScript. Mas claro, eu quero ouvir de você o que você achou da criação de componentes no Blazor. Você gostou? Você já usa o Blazor na sua empresa, nos componentes dela? Então comenta aí embaixo qual recurso você mais gosta do Blazor. Bom, um abraço e até o próximo vídeo.